a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males sara e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Aleluia. Esta é a promessa, aleluia, e a palavra de Deus, aleluia, ela nos dá, aleluia. E um dia o Senhor tem a promessa de vir buscar a sua igreja eleita, lavada e amanada, e remida no seu sangue. Quero vos trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra bem conhecida, um versículo que acredito que quase todos os homens, pelo menos aqui no Brasil, acredito que quase todas as pessoas já ouviram este versículo bíblico que se encontra em João, no capítulo 3 e o versículo 16, diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetindo, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, em Cristo Jesus, a Bíblia fala que o profeta Isaías, já 700 anos antes do nascimento de Jesus, foi profetizado o seu nascimento. E a Bíblia diz que o profeta anunciou da seguinte forma: porque uma virgem dará luz a um filho, a um menino, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nascimento de Jesus ocorre, os pastores que ali estavam comprovaram, os reis magos chegaram, com os presentes, tudo foi concluído. Jesus te ama e tem um plano de salvação na sua vida, amém? Essa é a mensagem central da Bíblia. João 3:16. A Deus amou o mundo de uma tal maneira, amém? Então, amados irmãos e amigos que nos ouvem, o plano de Deus, diz a palavra do Senhor, que o Cordeiro foi morto antes da... Aleluia. O Cordeiro foi morto antes da fundação dos tempos, porque havia um plano de Deus, havia um plano de salvação, havia um plano para não deixar o homem perdido. Deus de maneira nenhuma iria perder a sua própria criação para Satanás, para a serpente, embora o homem tenha desobedecido. Mas aleluia. Nós entendemos pela palavra do Senhor, aleluia, que Deus, de certa forma, já sabia, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é onipresente. Então Deus tinha conhecimento de todas as coisas. Só que quando Deus, ele cria o homem do pó da terra, e dele sopra o espírito de vida, o espírito que está dentro de mim, ele foi produzido por Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que o pó voltará ao pó e o espírito voltará a Deus que o deu. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos a Deus.
No Salmo número 4, versículo 8, em paz eu deitei, em paz me deitarei e logo dormirei, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. A gratidão que o homem deveria ter a Deus é uma gratidão diária. O homem deveria agradecer a Deus todos os dias. O homem deveria lembrar da morte vicária do Senhor Jesus todos os dias. Lembrar o sacrifício que Ele fez pela minha e pela tua alma. Porque Adão foi criado no pó da terra, foi colocado no jardim do Éden para o lavrar, para o trabalhar, para viver em comunhão com Deus. Mas infelizmente Adão, principalmente Eva, que foi enganada pela serpente. A serpente enganou Eva, dizendo que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. E aí? Eles seriam como Deus. Aí a primeira mentira de Satanás, porque nunca o homem vai ser como Deus. Nunca o homem vai ser do tamanho de Deus. Nunca o homem vai ter o poder que Deus tem. Então, Satanás é o pai da mentira. A Bíblia diz que desde o princípio ele mente. Desde o princípio Satanás engana a humanidade. Desde o princípio a humanidade é deixada ser levada pelos seus ardis. É deixada ser levada pelos seus ensinamentos incorretos. Infelizmente, muitos preferem dar ouvido como Eva deu ouvido à serpente. E ali diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Gênesis, que Eva come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nela estava escrito a palavra que Deus tinha ordenado: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não estava falando somente da morte física. Deus não estava falando somente da morte do corpo. Deus estava falando da morte espiritual e da morte eterna do homem. Mas infelizmente a Eva desobedeceu e levou para que Adão também desobedecesse a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Deus agora visita o casal do Éden, e eles estão escondidos, eles estão emaranhados dentro do mato, com medo, com vergonha do que fizeram diante de Deus. A partir da hora da desobediência, veio o fato da quebra da aliança. A quebra da aliança adâmica aconteceu ali. Por isso que o profeta Isaías, ele diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas a Bíblia diz que os vossos pecados fazem divisão com vós e Deus. Quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, ele saiu da comunhão a partir do momento do erro, a partir do momento do pecado. O homem perdeu a comunhão com Deus. Deus agora separa-se Adão e Eva, e ele prepara, agora imola um animal, e do animal tira o couro e faz vestimentas para Adão e Eva, para não despedir eles vazios do jardim do Éden. Ah, meus amados irmãos, mas a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, por Adão entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Em Adão todos morrem,
no seu ato de agir contra Deus, ele vendeu a minha alma e ele vendeu a tua alma também. Adão, quando pecou, levou toda a humanidade consigo, porque a Bíblia diz que toda a natureza caiu juntamente com Adão. Quando Deus vai dar o quinhão para cada um, para a serpente, o Senhor amaldiçoa ela e diz: maldita serás entre todas as animais do campo. A maldição sobre a terra. A maldição não vem diretamente para Adão, mas a maldição vem diretamente para a terra. Não somente a terra como planeta, mas a terra como moradores, como seres humanos. A geração de Adão agora era pecadora. Por isso que Davi, ele diz: em pecado concebeu a minha mãe. O pecado que Davi fala que foi concebido não foi o ato sexual, não foi a coabitação, não foi o enlace, não. Davi está falando do pecado de Adão. Davi está falando do pecado que gerou a morte. Davi está falando do pecado que gerou, aleluia, a falta de comunhão com Deus. Ah, meus amados em Cristo Jesus, esta palavra, ela precisa ser anunciada. O homem precisa ter entendimento do território que ele pisa sem Jesus. O homem precisa ter entendimento, aleluia, aonde ele está andando, que caminhos ele está trilhando, se ele não aceitar o Evangelho, se ele não aceitar o plano benéfico da cruz do Calvário. Você precisa ter conhecimento, e não é uma questão de julgamento, não. Nós não viemos aqui julgar a tua vida, nós não viemos aqui julgar os teus atos, nós não viemos julgar a tua religião, nós não viemos aqui julgar o teu credo, nós viemos aqui esclarecer a verdade de Deus. Por isso que Jesus diz em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, é a verdade que liberta o homem. Aleluia! Somente através da palavra é que o homem vai se encontrar, porque a palavra vai esclarecer. A palavra é luz, aleluia, e a luz brilha no meio das trevas, aleluia. Então, está toda a humanidade caída agora. Agora o mundo se prolifera, agora o mundo cresce, agora é multiplicado as gerações. Nós sabemos pelos dados atuais que estamos aí precisamente a 7 bilhões de pessoas na terra, 7 bilhões de seres viventes, aleluia. Muitos deles já conheceram a verdade, muitos destes 7 bilhões já entregaram a sua vida a Jesus, muitos desses 7 bilhões já aceitaram o plano da salvação, mas infelizmente a maior parte desses habitantes, uns não dão ouvidos, outros não creem, outros não aceitam, mas é necessário anunciar, porque esse foi o plano de Deus para a humanidade, é Jesus Cristo. E aí vem a palavra do Senhor. Deus trata agora o homem através da lei. Deus levanta um homem chamado Moisés para conduzir o povo através da lei, aleluia, de mais de 500 preceitos, aonde eles deveriam porque a lei revela o pecado, a lei esclarece o pecado, e a lei não pode salvar, a lei de forma alguma poderia salvar. E aí vem os profetas falando, mesmo através de Moisés. Moisés profetiza para Israel. Moisés diz, aleluia, após mim levantará outro maior do que eu, a ele
ouvir. Moisés estava falando de Jesus. Moisés estava, aleluia, falando, apontando para aquele que poderia trazer a salvação para a humanidade. Aquele que poderia perdoar pecados. Quando diz a Bíblia Sagrada nos Evangelhos, aleluia, que certa feita Jesus estava na casa, aleluia, de um homem, e ali adentraram um paralítico por cima do telhado. E aí, Zacarias? Aleluia. Adentraram um paralítico por cima do telhado. E quando desceram o paralítico em frente a Jesus, a primeira coisa que Jesus disse àquele paralítico foi essa: teus pecados estão perdoados. Aqueles que ali estavam, aleluia, ouviram, sentiram um absurdo Jesus ter dito aquilo. Por que ele não curou primeiro? Indagavam nos seus pensamentos. Não, Jesus Cristo, ele perdoou, e eles diziam assim: quem é este que pode perdoar pecados? Aleluia, este homem que pode perdoar pecados, que pode apagar o nome do livro da condenação, que pode perdoar os teus pecados, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus. Para isto surgiu o Filho do Homem, diz João, aleluia. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. E as leis, os sacrifícios dos animais, que eram feitos no tabernáculo, que eram feitos na tenda, aleluia, que eram feitos nos templos, aleluia, o lugar santo dos santos, aonde só tinha acesso o sumo sacerdote, ao lugar santo dos santos, que era, aleluia, ali impedido por um véu. Mas diz a Bíblia Sagrada que o homem está separado de Deus. E uma das coisas que aconteceu, um dos fenômenos que aconteceu na ressurreição, muita coisa aconteceu quando Jesus ressuscitou. O chão tremeu, aleluia, houve trevas sobre a terra, aleluia. E um dos fenômenos que aconteceu na ressurreição foi que o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. Louvado seja Deus, aleluia. Agora o homem que estava separado, agora o homem que não tinha condições de entrar por si só no santuário, agora é aberto a porta da graça, aleluia. Quando Jesus vai fazer uma das suas andanças, vem atrás dele uma mulher cirofenícia, uma mulher que não pertencia a genes de Israel, uma mulher que não pertencia, aleluia, à aliança dos hebreus, uma mulher que vem rastejando, uma mulher que vem à procura de solução, mesmo não sendo da linhagem, aleluia, dos semitas, mesmo não sendo da linhagem de Abraão, Deus abençoe, mesmo não sendo, aleluia, da linhagem de Israel, mas aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus curava, ela ouviu falar que Jesus perdoava pecados, e aquela mulher foi atrás de Jesus. Os discípulos então, em primeira mão, tentaram impedir aquela mulher, mas a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que Jesus trata aquela mulher e diz: mulher, não é lícito pegar o pão e deitar os cachorrinhos, não é lícito pegar os milagres que é de Israel e dar para outra nação. Mas a Bíblia diz que aquela mulher se humilha diante de Jesus, e quando ela se humilha, ela diz a seguinte palavra: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. A Bíblia diz em Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Tudo que o homem, tudo que Deus precisa de mim e de você, tudo que Deus quer da humanidade, tudo que Deus quer dos jaicoenses, tudo que Deus quer da sua vida, é que você se humilhe perante Ele, é que você reconheça que você é pecador, é que você reconheça que você é de uma geração adâmica, que você reconheça que você precisa
o capítulo 3:16, que ora ali. Jesus tinha acabado de falar com um homem chamado Nicodemos, um chefe, um homem culto da nação judaica, um homem que pertencia ao Sinédrio, um homem diplomado, um homem que conhecia da Torá, um homem que conhecia do Pentateuco, um homem que conhecia dos 613 preceitos da lei. Nicodemos, um homem avalizado, um teólogo até então, pode assim considerar, mas ele vai ter com Jesus à noite, ele vai ter com Jesus, ele sai, de certo modo, do patamar de conhecimento que tinha, ele sai do tradicionalismo, ele sai da sua posição, para ir atrás, aleluia, do Galileu, para ir atrás do Nazareno, para ir atrás do filho de Maria e do filho adotivo de José, para ir atrás de um carpinteiro pregador. Sabe por quê? Porque em Jesus é que está a saída da humanidade está em Jesus, aleluia. E chegando lá, Nicodemos, ele procura saber a razão da salvação, aleluia. E Jesus dá um ensinamento àquele homem do Sinédrio, Jesus dá um ensinamento àquele homem culto, Jesus dá um ensinamento àquele homem diplomado, e Jesus diz: Nicodemos, aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aleluia. E aí Nicodemos, como que quisesse, dando uma de Miguel, como que quisesse, dando ali uma de que não conhecia, Maria Maria, que não conhecia, não estava entendendo a princípio. Ele coloca mais uma vez Jesus à prova e diz: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Ele tem que entrar no ventre da sua mãe. E Jesus, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus não estava falando de um nascimento, de um parto. Jesus não estava falando de um parto aonde os médicos fazem, não. Jesus estava falando do nascimento do Espírito, o novo homem, aquilo que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tornou-se tudo novo. Jesus estava falando de um novo nascimento. Paulo vai falar de uma novidade de vida, aleluia. E depois que Jesus Cristo, ele fala tudo isso a Nicodemos, aí a hora dele falar do plano de salvação, do projeto de Deus por causa do pecado de Adão, por causa da transgressão, por causa da desobediência, por causa do caos que a terra entrou devido ao pecado da humanidade. Agora Jesus vai dizer, aleluia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha bem o grande amor de Deus. Deus não quer perder a sua alma, meu amigo. Deus não quer perder você para o diabo. Deus não quer que você se perca. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do homem, mas quer, deseja, anela que todos, sem exceção de ninguém, porque a salvação não é exceção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não, a palavra é para o negro, a palavra é para o branco, a palavra é para o pobre, a palavra é para o rico, a palavra é para o empresário, a palavra é para o desempregado, a palavra é para quem tem casa, a palavra é para quem não tem casa, a palavra é para mim e a palavra é para você. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz: eu sou o caminho. Isso é muito sério. Isso é muito sério que Jesus diz: eu sou o caminho. Porque o caminho leva a algum lugar. Se você subir essa ladeira, provavelmente você vai parar em Picos, Teresina, Tainópolis, Fortaleza, onde
você quiser, por esse caminho aí, é o mais normal. Por esse caminho aqui, vai para Petrolina, vai para Jacobina, Patos, Petrolina, você conhece disso. Se você ir por aqui, você vai para o Belém, vai para Padre Marco, Marcolândia, vai para Aripina, vai para o Pernambuco. Isso é a história de um caminho. Um caminho leva alguém a um fim. E veja como essa palavra que Jesus disse, ela é forte. Jesus disse, eu sou o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele não deu opção para atalho. Não. Jesus não deu opção de atalho. E ele não disse que era um caminho. Não. Ele não disse que era uma opção. Não. Jesus disse que era o caminho, o único, a única maneira, o único jeito, a única forma, a única maneira. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eis aí a palavra do Senhor. Então, se ele é o caminho, se alguém entrar por outro caminho, não vai se deparar com Jesus um dia. Ele diz que é a verdade. Se o homem se ater a uma outra verdade, entre aspas, ele não vai ser liberto. E ele diz que ele é a vida. Se o homem não se encontrar com Jesus, ele vai continuar morto nos seus delitos e pecados. E ele ainda está ativo, ainda ele é seguro, quando ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é sério, meu irmão. Isso é mais sério do que você imagina. Mas eu volto a te dizer, Deus nunca deixou ninguém enganado. Ainda que a serpente enganou Eva, mas Deus não tinha deixado aquele casal enganado. Deus tinha colocado a forma, Deus tinha colocado a maneira, porque a Bíblia diz que quando nós for tentado, não diga que de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém com o mal, mas juntamente com a tentação, Deus abre uma porta de escape para o homem. A porta de escape para Adão e Eva seria não dar ouvido à serpente. A porta de escape seria não dar ouvido às suas teorias. A porta de escape para o mundo é não dar ouvido ao outro evangelho. A Bíblia diz, se alguém pregar um outro evangelho que não seja o de Jesus, seja ele considerado maldito, seja ele considerado anátema. Se eu viesse aqui nesta rua pregar um evangelho que não é o mesmo que Jesus pregou, a Bíblia estaria me taxando de maldito, de amaldiçoado. Mas eu venho aqui trazer a mesma versão do evangelho de Jesus, que é a versão do arrependimento, que é a versão da conversão, que é a versão da aceitação do plano da cruz do Calvário. Você pode fazer planos. Do coração do homem saem os pensamentos, mas quem dirige os seus passos é Deus. Quem dirige os passos do homem é Deus. Você só sobe e só desce essa ladeira porque Deus tem guiado você. Você só vai e volta porque Deus tem guiado você. Essa é a verdade da palavra. Mas nós sabemos, amados irmãos e amigos, que o homem não deveria morrer de forma alguma. Se Adão e Eva permanecessem fiéis a Deus, a geração de Adão não morreria. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado... Qual é o salário de um trabalhador, meu irmão? É 1.200, 1.300, por aí? Se o homem trabalhar, ele tem o seu salário.
Porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Se você trabalhar, você vai receber. Mas quanto ao pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É que a humanidade recebe por meio do pecado, é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem, que a Bíblia fala de uma gratuidade. Não é que o Calvário foi de graça, não. Jesus pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus carregou uma cruz de 120 quilos. Jesus carregou esta cruz sendo chicoteado. Jesus recebeu uma coroa de espinho com 10 centímetros de comprimento, que sendo batido a pau na sua cabeça, entrou ao seu crânio. Jesus recebeu chicotadas, quarentenas de chicotadas, amarrado, apanhou. O profeta Isaías é mais seguro quando ele fala deste sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que ele foi moído. A expressão que Isaías fala de Jesus em relação ao sacrifício é esse: ele foi moído pelos nossos pecados. A carne de Jesus foi triturada pelos chicotes do carrasco. Chicote que tinha na sua ponta osso e tinha na sua ponta chumbo, que quando o chicote batia nas costas de Jesus, que ele entrava no couro, ele saía rasgando. Ele foi dilacerado. Ele foi dilacerado, sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você. Por causa do pecado, Jesus teve que pagar esse alto preço. Por isso que a salvação não é de graça, é pela graça, que é algo totalmente diferente. Pela graça significa pelo favor imerecido. Não. A Bíblia fala no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem bom. Cornélio fazia esmolas aos pobres. Cornélio fazia, aleluia, orações contínuas a Deus. Era um homem, e as orações de Cornélio Deus ouvia. Bom dia. Deus ouvia a oração daquele homem. Porém, aquele homem precisava entender o plano da salvação. Ele precisava aceitar o sacrifício, porque só através do sacrifício que o homem é perdoado. Por isso que a Bíblia diz que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. É necessário o homem ter boas obras, porque se o homem diz que tem Deus na sua vida, ele precisa ter boas obras. Ele precisa ajudar os pobres, ele precisa ajudar os carentes, ele precisa compreender os idosos, ele precisa defender as crianças, ele precisa ter um coração bondoso, se ele diz que é de Deus. Mas as obras não assinalam a salvação. As obras acompanham a salvação, mas as obras não assinam a salvação. A salvação só é assinada através do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Somente através do sacrifício vicário é que o homem pode receber o perdão dos seus pecados. Aleluia. Somente através desse sacrifício. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo. Ninguém daria o seu filho, meu irmão, para morrer por morte de cruz. Talvez você não tenha conhecimento, mas a cruz era lugar para maldito, a cruz era lugar para bandido, a cruz era lugar para ladrão, a cruz era lugar para assassino,
A cruz era lugar para estupradores. A cruz era lugar para adúlteros. A cruz era para esse tipo de homens. Mas Jesus Cristo, Ele tomou sobre si. Ele chamou para si a responsabilidade, fazendo-se pecador, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso que é um alto preço. Por isso que Paulo diz, a cruz de Cristo me constrange. Você sabe por que estou aqui? Eu estou aqui fazendo do mínimo que eu posso fazer, daquilo que Jesus Cristo fez por mim, daquilo que Jesus pagou por mim. A cruz de Cristo me constrange. A cruz de Cristo deve constranger você, porque aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz não era para Jesus. Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. O escritor anônimo aos Hebreus diz que ele se esvaziou de si mesmo. Sendo Deus, tomou a forma de homem, morrendo em morte de cruz. Isto foi o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Agora, se o homem negar esse sacrifício, a Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus e dos anjos que estão no céu. Esta é uma palavra muito dura de se ouvir, mas foi o próprio Jesus Cristo que falou. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor teu Deus, e no coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê, com a boca se faz confissão para arrependimento de pecados, e com o coração se crê para a vida eterna. É necessário o homem confessar a Cristo. É necessário o homem abrir a sua boca e tornar a sua fé pública. Aleluia! Para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Esta é a palavra que Deus tinha para mim e para você nesta manhã. Não esqueça, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus tem um grande amor pela sua vida, meu irmão. Deus tem um amor imensurável. Não há valor humano que pague o valor de uma alma. Quando Jesus falou da parábola das 100 ovelhas, tinha 99 e uma se desfez. E a Bíblia diz que um bom pastor foi atrás de uma ovelha por causa do amor que ele tem por mim e por você. Basta você entender, basta você compreender o plano da salvação. Eu te aconselho, não saia da terra sem antes aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe esta cidade. Deus abençoe os moradores dessa cidade. Deus abençoe os empresários. Deus abençoe nossos amigos taxistas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Se porventura, nesta manhã, alguém que está ouvindo esta palavra deseja aceitar a Cristo como seu Salvador, estamos aqui para orar pela sua vida. Eu não salvo ninguém. A minha religião não salva você. Aleluia. O único que pode salvar é Jesus Cristo. Aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus grande, Deus forte, Deus tremendo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade ímpar de estar pregando o Evangelho, Senhor da Glória. Abençoa essas vidas. Abençoa essas pessoas que estão passando por aqui. Abençoa os que estão ouvindo. Abençoa os que pararam para ouvir. Deus eterno, Senhor da Glória. Esta palavra é como uma semente, Senhor. Aleluia. E quem dará o crescimento a ela é o Senhor. Senhor, dá o crescimento desta palavra no tempo devido, no tempo certo, Senhor. É que eu te peço por fé. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E até uma outra oportunidade, se assim Deus o permitir. Aleluia.
Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos que estão aí. E aí, filho? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Um homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia-se depois da morte, segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria e aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Em nome de Jesus.